começou primeiro a controlar o meu telemóvel, a ficar-me com o dinheiro, Maus tratos do meu filho. chegar-me com a faca, a moda da faca da cozinha, a magoar-me, pronto, picar-me mesmo à frente dos meus filhos, Chantagens, a violência verbal, a violência física várias vezes. dizer que me amarrava à cama e metia fogo à casa, Depois começou-me a tratar mal e depois começou-me a bater. indicação para pressão. Ele dizia que eu estava tola. E que a gente chega a casa e que as palavras agressivas, vê-se logo que há álcool, não é? Eu fugi para casa dos meus pais durante a noite, com os meus filhos. Já estamos casados há 46 anos. E agora está tudo a terminar, porque é impossível continuar com esta situação por muito mais tempo, não é? Este novo começo foi muito bom para mim e para os meus filhos, a família apoia. Eu acho que a melhor coisa é a gente dizer as coisas e pedir ajuda e não continuar a manter esta situação por muito mais tempo. E se fossem todas as mulheres acompanhadas como eu fui acompanhada, não voltavam para os agressores, de certeza absoluta. São vozes com rosto, sujeitos de muitas histórias que permanecem, que começam e recomeçam em muitas casas. Memórias de um crime público que as cidadãs e os cidadãos têm a obrigação de denunciar. A violência doméstica habita muitos lares, mata muitas vidas, destrói famílias. Os últimos indicadores do portal da violência doméstica mostram que em 2022 foram mais de 30.000 as ocorrências participadas às forças policiais. Uma parte, talvez, dos casos que acontecem em cada região do país, em cada distrito. Em Aveiro, é na Cáritas Diocesana que funciona o núcleo de atendimento a vítimas de violência doméstica do distrito. Há 20 anos que chegam a estes gabinetes relatos de maus tratos, crueldades, violências psicológicas, emocionais e físicas. E aqui são acompanhadas, encaminhadas para ambientes judiciais ou sociais com um propósito essencial: pôr fim a um crime público que teima em alimentar estatísticas, sobretudo neste distrito. Nós, em 2024, das diferentes respostas e da Casa-Abrigo, nós tivemos cerca de 800 vítimas que todos os nossos técnicos atenderam, acompanharam, fizemos mais de 5.000 atendimentos, portanto, agora, no geral, de facto, acima de tudo, as situações continuam a aparecer. E continuamos, não estamos na cauda, continuamos lá em cima. O Distrito de Aveiro tem casos, de facto, que acho que a maioria das pessoas não tem noção da gravidade que está subjacente a eles, com uma caracterização tremenda, não é? Não só do ponto de vista, às vezes as pessoas pensam que é só do ponto de vista económico, das dependências emocionais, de uma diferenciação de poder tremenda entre a pessoa agressora e a pessoa vítima, portanto algo muito complexo que exige um trabalho muito conjunto em rede. Também fazia esse trabalho de intervenção com as redes locais, ou seja, com diferentes serviços em diferentes pontos do distrito, precisamente para que todos ajudássemos neste combate à violência doméstica, com casos de facto de uma gravidade tremenda, às vezes com tentativas de homicídio muito graves, e mesmo aqui no GAV isso também já surgiu. Estamos a falar de situações muito, muito gravosas. O Gabinete de Atendimento a Vítimas de Violência de Género, no Departamento de Investigação e Ação Penal, é uma das valências que a Cáritas Diocesana de Aveiro coordena para identificar, acompanhar e combater casos de violência doméstica. Um propósito que se alarga a outros grupos de intervenção a partir do Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica, nomeadamente a resposta de apoio psicológico a crianças e jovens vítimas de violência doméstica e uma casa-abrigo, a única que existe em Portugal para acolher temporariamente homens que são vítimas de violência doméstica. A cada colaborador, a cada técnica, chegam casos através de autarquias, forças policiais, denúncias. E são histórias concretas que é necessário ouvir, acompanhar, apontar recomeços, novos horizontes de uma história que, em muitos casos, permanece por muitos anos. Já estamos casados há 46 anos.
está tudo a terminar porque é impossível continuar com esta situação por muito mais tempo, não é? Deixa sempre alguma tristeza e alguma... mas não é impossível viver numa situação destas. É impossível. Foram 13 anos de casamento. Foram 13 anos dessas coisas assim. Sempre a ficar-me com o dinheiro. Pegava no meu telemóvel, controlava o meu telemóvel. Se eu quisesse comprar alguma coisa, ele ia comigo. Eu não podia ir a uma loja sozinha. Eu agora com esta idade, quando o deixei, é que aprendi a levantar dinheiro. Porque eu não tinha controle nenhum de nada. Estou a aprender agora muita coisa. Uma história de choro e revolta. Tardou a decisão fundamental: deixar o agressor, deixar a agressão. Eu voltei muitas vezes durante estes anos todos e muda uns dias, muda uma semana, muda um mês, mas depois volta outra vez ao mesmo. Por isso não vale a pena mesmo voltar. Custa ao princípio o primeiro passo e o segundo também, não vou mentir, também custa, mas depois vai melhorando. Para trás ficam histórias que só interessa recordar para que não se repitam relatos que despedaçaram vidas, famílias. Começou-me a ameaçar também depois em casa, ou deixas de falar para aquelas pessoas, ou eu vou-te matar. Eu antes de ir para o trabalho muitas vezes ele tirava-me as chaves de casa para eu não ir trabalhar, eu tinha que saltar o portão para poder ir trabalhar. Eu fugi para a casa dos meus pais durante a noite com os meus filhos. E estive lá ainda há algum tempo, porque infelizmente há muitos casos e a justiça está assim um bocadinho lenta. Prontos, mas entretanto depois fui agredida pelo meu sogro também e tive que pegar nos meus filhos e ir para uma casa-abrigo até resolver a situação. Pronto, que também ainda está em curso, ainda não está bem resolvido, mas tive que ir para outra zona aqui perto, começar do zero, sem nada. E as coisas foram piorando por aí, com ameaças mesmo de morte. Pronto. E eu comecei a contactar, pronto, acabei por contactar mesmo a linha de apoio às vítimas. Do outro lado da linha está, muitas vezes, o Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica no Distrito de Aveiro, que funciona na Cáritas Diocesana. Nós temos várias dimensões em que as pessoas recorrem, nomeadamente o apoio psicológico, que é sempre aquele que as pessoas solicitam mais, o apoio jurídico, em que orientamos com alguns esclarecimentos adicionais, tem a nível do processo ou depois do divórcio, se as pessoas assim o entenderem numa fase mais avançada. Também ajudamos no processo de... quando elas necessitam, porque agora é tudo online e elas muitas vezes não conseguem, não é? E também não sabem muito bem como é que isso se processa, no apoio, no requerimento à Segurança Social. Délcia Pereira é técnica de apoio à vítima na Cáritas Diocesana de Aveiro. Ouviu e ouve muitas histórias de violência, de opressão psicológica e física. Numa primeira fase vem um bocadinho ainda à procura de validação e até desse reconhecimento. Sentem que alguma coisa não está bem, não se sentem confortáveis na relação, mas ainda não se consideram vítimas e se for então a violência psicológica, é ainda mais difícil. Quando é a violência física, quando acontece a física, sim, elas conseguem já reconhecer que são vítimas, mas depois procuram a nossa ajuda para saber que passos é que podem dar e de que forma se estão a correr também risco de vida ou não, e daí nós depois também fazemos esta avaliação junto com elas. Eu quando liguei para a linha do apoio às vítimas, eu perguntei mesmo se era violência doméstica, se me podiam ajudar, porque a maior parte era mesmo psicológico, era só ameaças mesmo. E muitas mulheres não sabem que isso também é violência doméstica e acaba, por um lado, também ser muito grave mesmo. A questão principal daquilo que é a intervenção que é pautada pelos direitos humanos aqui é pela igualdade de oportunidades, pela igualdade de género, são princípios que a instituição tem e, portanto, a questão da violência doméstica, quando surge, é um atentado àquilo que são os direitos humanos e, portanto, nesse contexto, temos esta intervenção. Ao Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica chegam crianças, jovens, mulheres e homens. Cada caso é escutado, seguido, encaminhado. Tanto os que surgem no tempo de namoro, como os que se enfrentam já quase nas bodas de ouro de um casamento.
Eu mantive isto em anonimato até o INEM ter que ir umas 3 ou 4 vezes já à minha casa. Assim que o INEM foi à minha casa e fiquei exposto perante os vizinhos, perante toda a sociedade. Portanto, a partir dali já não há mais que encobrir. Assim que a gente chega à casa e que as palavras agressivas, vê-se logo que há algo ou não é. Quer dizer, quem já está há muito tempo na situação que eu estou, já até um gesto já chega para ver. E pronto, e sempre aqui há uma escalada, sempre a escalar, sempre a escalar. Sempre a escalar, a gente vive com a ideia ou com a esperança que as pessoas melhorem, mas este problema as pessoas nunca melhoram. Pioram. Estão sempre a piorar. Tudo por causa do álcool. Existe ali um mau feitio também, mas o mau feitio nós, já casados há tantos anos, nós conseguimos viver com pessoas de mau feitio, a gente vai se ajustando um bocadinho e vai ignorando certas coisas, mas juntamente com o álcool é impossível. É impossível. Porque eu não tenho outro sítio para onde ir e também não tenho meios económicos para pagar um sítio fora dali, né? É a minha casa, foi o que eu construí e não tenho meios de pagar um sítio para estar. E então tenho um sótão em cima, afastei-me para lá, mas nos primeiros dias mesmo lá foi difícil e tenho que ter sempre a porta com algumas armadilhas, vamos lá, e já me mentalizei que tenho que viver sozinho. Vale mais viver sozinho do que estar a viver numa coisa destas, num pantanal, se pode chamar. E portanto custa mais a gente mentalizar que tem que ser assim. E a partir daí, eu agora lavo a minha roupa, faço a minha comida, faço o meu trabalho que tenho a fazer, alguns trabalhos que eu ainda faço, tenho a fazer, e tento gerir o melhor possível a minha vida. Um cotidiano de duas vítimas de violência doméstica, uma mulher e um homem que encontram no acompanhamento da Cáritas Diocesana de Aveiro a oportunidade para recomeçar. Eu acho que a melhor coisa é a gente dizer as coisas e pedir ajuda e não continuar a manter esta situação por muito mais tempo. Porque quanto mais a gente se cala e mais coisas, mais a escalada vai. Eu liguei para o apoio às vítimas e depois elas contactaram-me, ligaram-me, apoiaram-me sempre, aconselharam-me o que é que eu devia fazer. Fui acompanhada até agora desde o início, estou a ser muito bem acompanhada. Estão-me a ajudar muito, mesmo psicologicamente, e com os meus filhos. Aconselham muito, sabem muito também das leis, acalmam muito porque é muita ansiedade, é muito medo. Elas são ótimas mesmo, com muita paciência. Técnicas de apoio a vítimas que ajudam a um diagnóstico, a identificar comportamentos violentos e, sobretudo, as causas, o histórico, o princípio de um crime que tem de impedir a progressão de comportamentos opressivos, emotivos ou físicos. E é sempre na fase do namoro, todos estes sinais acontecem, nomeadamente este do controle, dos ciúmes excessivos, em que as pessoas percepcionam e interiorizam isto como algo normal. E nós agimos de acordo com aquilo que nós pensamos. Se eu pensar que determinado comportamento é normal, e depois também tem a ver com a educação que nós temos, não é? E dos valores que nos são passados. Tem-se muito esta ideia de que, quando eu entro numa relação, temos que ser o nós, o eu e o tu deixa de existir. Se eu antes estava com o isolamento, que também é um dos sinais que as pessoas não conseguem perceber, que tem a ver, ele não quer que eu fale com a minha família, ou ele não quer que eu passe tempo com os meus amigos, e acham que isto é normal. Porquê? Porque pressupõe-se que a partir do momento que se entra numa relação, tudo o resto tem que deixar de existir. E isto é um pressuposto geral, que não deveria ser, entende? Problemáticas que despertam a atenção na resposta de apoio psicológico a crianças e jovens vítimas de violência doméstica. Um serviço da Cáritas Diocesana de Aveiro que reclama mais respostas diante do aumento de casos de agressão desde as primeiras décadas de vida. Esta resposta surgiu já em 2021, portanto em outubro de 2021, e tem-se mantido e creio que irá continuar, porque são crianças e jovens que passam por situações bastante delicadas e muito complicadas, e quando nós pensamos que já ouvimos de tudo, então vem mais uma situação e é complicado. No namoro há características que acabam por estar por detrás destes comportamentos violentos que muitas vezes não são reconhecidos pelas pessoas na relação como comportamentos violentos. E situações subtis como partilha de palavras passe, saber com quem fala, com quem anda.
esse tipo de controlo, que é, ou que tentam mascarar como eu preocupo-me e gosto de ti, quero saber com quem andas, com quem tu te dás, mas que são claramente comportamentos violentos, não é? Aqui ao nível da violência psicológica, e muitos jovens não têm noção disto, que o facto de controlar a roupa que veste, o controle e partilharem as palavras passe, que eles acham que é algo natural, não é? Porque partilhas a palavra passe comigo, então é porque confias em mim, não é? Mas não conseguem pôr a questão ao contrário, então, mas se confias em mim, para que será necessário aqui a partilha da palavra passe? Desde a adolescência e a juventude à idade adulta, os casos de violência só terminam, muitas vezes, depois de passar pela barra dos tribunais. E é aí que também atua a Cáritas Diocesana de Aveiro com o Gabinete de Atendimento a Vítimas de Violência de Género no Departamento de Investigação e Ação Penal. Este gabinete, no fundo, dá essencialmente apoio não só a vítimas de violência doméstica, mas também vítimas de crimes sexuais de toda a natureza e também dos maus tratos. E é feito um apoio diretamente na magistratura, não só nas declarações de memória futura, no fundo são diligências em que consistem gravar todo o testemunho das pessoas vítimas, sejam de que tipo de crime for, destes que eu vos falei, como depois também assessorar da forma como a pessoa está, o estado emocional, dar esta devolução junto da magistratura e até no fundo ali algumas diretrizes, algumas sugestões, e é um trabalho muito conjunto. Mas é numa casa, a Casa de Abrigo de Homens Vítimas de Violência Doméstica, que a Cáritas Diocesana de Aveiro tem uma resposta mais especializada e única no país. Neste ambiente são acolhidos homens em situação de emergência, vítimas de violência doméstica. Eu fiquei sem as pernas no primeiro mês, segundo, terceiro, tudo bem, aconteceu tudo bem, estava tudo bem. Depois começou-me a tratar mal e depois começou-me a bater e pronto, ia tratar mal até que ganhei uma versão que nem posso olhar à minha frente. Que o caso está em tribunal, não sei se vai ser julgado, se não vai, não sei. Uma das muitas histórias que se escondem neste ambiente com o objetivo essencial de proteger as vítimas. Esta casa de abrigo é, antes de mais, uma estrutura de acolhimento para homens vítimas de violência doméstica, é uma resposta que está a cargo da Cáritas e tem como principal função proteger estas vítimas, que podem vir ou não acompanhadas dos seus filhos menores, proteger as vítimas e assegurar a satisfação das suas necessidades básicas. Uma educadora social e técnica de apoio à vítima e uma psicóloga que acompanham e cuidam homens que sofrem violência em contextos variados, que já acolheu mais de 80 pessoas desde que foi criada. Os homens vítimas têm algumas particularidades, algumas especificidades, têm mais dificuldade em pedir ajuda, por exemplo, por várias questões relacionadas com a masculinidade, a hegemónica, não é? Com a forma como são educados. A casa-abrigo deverá ser sempre a última fase, não é, de uma experiência de vitimação. Deve haver sempre aqui primeiro uma contenção, uma ação precoce, mas infelizmente não é, muitas das pessoas têm que terminar aqui para conseguirem reorganizar-se a nível emocional e a nível de outras questões e áreas importantes da vida delas, para depois terem uma vida mais saudável e estável. Se nós pensarmos no ano de 2024, a maior parte dos utentes que foram acolhidos foram vítimas em contexto de relações de intimidade. Pronto. Mas também temos pessoas que foram vítimas por parte dos filhos, especialmente as pessoas com uma idade mais avançada, e também pessoas que foram vítimas pelos próprios progenitores. Na violência contra os homens, a violência predominante não é a física, é a psicológica e emocional. As mulheres
perpetradoras do crime utilizam mais a violência psicológica e emocional. Isto também pode estar relacionado claramente com a questão daqui da força, não é? E deste poder que nós acabamos por, estas mulheres a seu favor, utilizar mais aqui comportamentos de manipulação, comportamentos de privação de certas coisas financeiras, mesmo social. Uma problemática transversal na sociedade, em todas as faixas etárias, que devem despertar a atenção para os problemas que estão na origem de tantos episódios de violência e comprometer cidadãs e cidadãos no combate aos crimes de violência doméstica, porque se trata de um crime público. O crime de violência doméstica é um crime público e por isso nós temos a responsabilidade social de denunciar. Agora, para obter um apoio mais específico, não é, e profissional, deverão sempre bater à porta de estruturas de atendimento. Se não souberem de estruturas de atendimento às câmaras municipais, eles também estão sempre dispostos a ajudar, aos próprios órgãos de polícia criminal. E a partir daí depois eles encaminham para a resposta mais adequada para aquela pessoa. As pessoas agressoras também têm muitas características, nomeadamente muitas vezes são portadoras de problemas ao nível da saúde mental, são pessoas que têm consumos ativos, consumos de álcool e pronto, têm características também muito específicas. As pessoas que são vítimas de violência doméstica não são só vítimas de violência doméstica, trazem uma bagagem enorme de problemas e muitas vezes a vitimação vem desde a infância, não é? É já com outros problemas associados, o que quer dizer que quando nós ouvimos uma vítima, ouvimos todos os seus problemas e no final nós temos que ter pelo menos uma solução ou pelo menos encaminharmos ou sensibilizarmos e a pessoa tem que ser tem que sair daqui não da mesma maneira que entrou. Cada vez mais se vê a disfuncionalidade destas famílias, destes abusos dentro destes contextos, sem dúvida também vão havendo por outros meios, mas dentro desses contextos familiares estruturados é de facto terrível, é dantesco aquilo com que nos deparamos diariamente e muitas das vezes entre nós nos corredores falamos como é possível, não é? Portanto, para onde estamos a caminhar, que sociedade estamos a caminhar, em que as famílias deixam de ser um espaço securizante e, pelo contrário, passam no fundo, felizmente só nestas áreas, infelizmente nestas áreas, não é? Mas vamos notando esta grande disfuncionalidade. Temos uma responsabilidade de trabalhar a prevenção. A prevenção fazemos indo às escolas com sessões de sensibilização junto dos jovens adolescentes, portanto, trabalhando muito aqui a questão da violência também no namoro. Temos também a responsabilidade de capacitação dos técnicos que intervêm, das equipas que intervêm. Uma de muitas missões da Cáritas Diocesana de Aveiro, onde funciona o núcleo de atendimento a vítimas de violência doméstica no distrito. Projetos que apontam para um horizonte positivo, para a possibilidade de recomeçar, de abandonar cenários de violência, de medo, de apreensão e abraçar novos objetivos identificados a partir de muitas semanas, meses ou anos de acompanhamento de cada história, de cada pessoa. Ajudar-me em tudo da minha pensão, estão-me a ajudar para o pedido das próteses, que é o que mais quero na vida, é isso, não quero mais nada, só quero as próteses para poder andar, porque ainda sou muito novo para estar agarrado numa cadeira. Eu desejo muita felicidade, pouca ansiedade, pouco medo, ou nenhum, mesmo, um recomeço mesmo bom para nós que também merecemos, sem agressões, ameaças, nem nada disso. Foi como uma luz ao fundo do túnel, não é? Quando a gente está em situações difíceis já com algum tempo, não é? Já de longa duração, e a doutora Cristina tem-me ajudado muito e foi uma porta que se abriu, foi uma porta que se abriu.